alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez, professora Renata com a língua portuguesa com vocês. A nossa aula de hoje vai falar sobre a convenção da escrita e regularidade ortográfica. Um tema bem pesado e que atrai olhares de muitos estudantes para suas peculiaridades, ou seja, suas particularidades e o que abrange todo esse tema. Vamos aqui de uma maneira um pouco teórica, mas ao mesmo tempo conscientizá-los da importância de se estudar a ortografia e tudo o que ela propõe. Vamos lá? Olhando essa imagem, alunos, o que vocês identificam? Certamente você conseguiu ler, não é? Então, cenoura, alface, tomate, não é isso que está escrito? E logo abaixo, o tema da charge. Erros de ortografia. É uma brincadeira intencional que o autor dessa charge provocou para que a sua leitura seja bem crítica. Então, não podemos dizer que há algo de errado, mas se formos analisar pelo lado conteudista e teórico, como é o que nós vamos fazer agora, sobre a ortografia, certamente esse post tem muitos problemas. Então, por que isso acontece? Vamos aqui. Porque a ortografia, pessoal, vamos dizer, é uma parte dos nossos estudos que trabalha o entendimento da escrita, ou seja, a ortografia estuda a forma correta da escrita das palavras de uma língua, tá? Então, ela não é uma palavra da língua portuguesa. Orto vem do grego, tá? Da língua grega, que quer dizer corretamente grafo, tá? Que por sua vez significa escrita correta. Então, convencionou-se a entendermos que ortografia é a maneira de se escrever corretamente, tá? Então, ela está presente na fonologia da língua portuguesa, e é exatamente nessa área que nós estudamos os sons das letras, tá? Ó, fono tem a ver com som, ok? E se junta com a morfologia e a sintaxe. O que é morfo? É a forma, é como se apresenta. E a sintaxe, pessoal? O que é a sintaxe? É o sentido que as palavras adquirem sendo usadas no discurso oral ou escrito. E tudo isso ajuda a compor o quê? A nossa gramática, que é a célula-mãe da nossa língua, certo? Então, além de ser influenciada por todos esses fatores históricos, etimológicos e fonológicos da palavra, no que respeita à ortografia, existem muitas convenções. Já ouviu falar nessa palavra? Convenções? Ou seja, tudo que se determina através do uso, tá? Então, a ortografia, ela passa a ter mais sentido quando se tem essas convenções, esses acordos. Vão gravando essas palavras aí, tá bom? Vamos lá. Então, a ortografia ela é um produto cultural, pessoal. Ela só existe porque há uma cultura por trás das nossas ações, certo? E neste caso, eu refiro-me à nossa utilização da linguagem. Isso quer dizer o quê? Que sempre há uma convenção social para que as pessoas possam utilizar-se da melhor forma o código, a língua, para se comunicar. Ok? E na língua portuguesa, a ortografia, como bem sabemos hoje, provém de muitos acordos ortográficos entre, é claro, os países falantes da língua portuguesa, que nós chamamos, dentro da ciência,
países lusófonos, aqueles que falam português, tá bom? Mais do que diferenciar, pessoal, se uma palavra é escrita com CH ou com X, esses acordos entre esses países, no qual nós estamos incluídos, né, o Brasil, esses acordos sempre buscaram, muitas vezes, infelizmente, sem sucesso, uma única língua, uma coisa uniforme, mas não adianta. Cada país tem a sua peculiaridade, seus costumes, os seus, às vezes, seus dialetos, e que faz a língua ser única, tá? Por isso, simplesmente, mas o eixo principal da língua portuguesa, ele é obedecido entre os países falantes dessa língua mãe, tá bom? E para que isso seja trabalhado de forma eficaz, através da comunicação, utilizamos os padrões ortográficos. E é isso que a gente vai se ater agora, tá? Para que você possa não se esquecer, vários acordos foram aí acontecendo ao longo da história. O último que vigora até hoje é o de 2019 e que ainda causa muita confusão entre nós, né? Infelizmente, porque demora um tempo para que nós possamos nos acostumar, né, com as mudanças entre nós professores e principalmente vocês. Então, é sempre importante consultar os meios para que você possa ter essas respostas, os dicionários, né, o vocabulário da língua portuguesa, entre outras coisas que você pode pesquisar, tá bom? Então, a última mudança ocorreu em 2019, desde então, é obrigado a adequar-se às mudanças que estão em vigor desde essa época, tá bom? Então, entender o funcionamento dessa ortografia é imprescindível para qualquer leitor, seja eu professora, seja você aluno, seja seu pai, sua mãe, seu vizinho, qualquer pessoa que se comunique e utilize o código tem a obrigação de fazê-lo da forma mais adequada à norma culta. Mas é claro, você não pode discriminar ninguém pelo uso inadequado da língua, que isso fique bem claro. Mas é importante que nós, como cidadãos brasileiros, possamos utilizar a língua de forma seletiva, adequar o discurso ao meio que você está. Isso vai fazer com que quem te entenda, te ouça ou leia o que você escreve, entenda o contexto social que você está inserido, as individualidades que você está respeitando e assim a sua comunicação, ela passa a ser efetiva, tá? Então aqui um lembrete, algo bem interessante para que a gente possa refletir juntos, pessoal. Ler e escrever não é meramente um instrumento de obtenção do conhecimento. O que isso quer dizer? Que eu ir para a escola e aprender a ler e escrever não vai me garantir que eu serei um sujeito expert no conhecimento, tá? Que eu vou estar sempre à frente de muitos porque eu leio e escrevo. Não. A prática constante, os exercícios e a maneira com que eu utilizo o código e sempre buscando me adequar vai formar essa interação entre nós, certo? E vai fazer de você um aluno protagonista da sua história, levando em conta o conhecimento. As atitudes dizem muito, ok? Professora, mas voltemos à ortografia, o que ela representa para nós e como é difícil, professor, escrever certo. É sim. Sabe por quê? Porque muitas vezes você só escuta o que o professor fala, talvez o que eu estou te dizendo agora, fica ali por determinado tempo e depois some na memória. Não adianta. Trabalhar o ensino, o estudo da ortografia exige exercício e um equilíbrio cognitivo, ou seja, do que você estuda, tem que fazer sentido para você. Então, a ortografia da língua portuguesa, ela realmente causa desequilíbrio muitas vezes de você que estuda, porque há um certo falta de conexão entre o som e a letra. Eu não entendo, professora, quando eu devo escrever com X, quando eu devo escrever com CH, quando eu devo usar o S, quando eu devo usar o Z. Então, existem regras para que você possa utilizar certas letras em determinadas situações, tá bom? Então,
é importante que você sempre consulte, numa dúvida, a gramática, tá? O dicionário. E aí sim, com a prática de exercícios, isso vai ficar mais claro para você. Então, é importante que se veja que quando você não busca o conhecimento, certamente o objetivo de se estabelecer o entendimento da ortografia na prática do dia a dia, do seu cotidiano, se você não buscar, vai se tornar mais difícil, tá? Mais longe do correto, do que é acessível para nós na língua, isso vai acontecer. Então, não se pode ver no uso da ortografia o empecilho para que você possa evoluir como estudante, pessoal. Tá bom? Então, dentro desse aspecto, verifica-se que a ortografia ela é fundamental para que se mantenha e se entenda que para se preservar a unidade de uma língua é necessário que você saiba utilizá-la, tá? Tanto de forma oral quanto de forma escrita. Um texto escrito pode ser entendido por qualquer falante de uma mesma língua, se ele for bem escrito e dentro das normas adequadas, tá? Então, esse é o grande argumento que muitos defendem as propostas de unificação de uma língua única entre os países, tá? Na prática, como eu devo fazer, professora, como aluno, para não correr o risco de errar na escolha de uma palavra, na escrita dela? Substitua por um sinônimo, caso você tenha dúvida de como se escreve. Reformule a frase, tá bom? Para que você possa usar da melhor forma, mais apropriada ao seu discurso. Procure palavras do mesmo radical, ou seja, parecida com a palavra que você quer usar, tá? E certamente escreva versões possíveis para que você possa, assim, entender o que você escreve e quando você chegar a entregar o seu texto ou falar com alguém, você possa ser bem entendido. Então, aqui são só algumas dúvidas sobre ortografia. Refletindo de uma forma geral, faça aí uma reflexão, aluno. A ortografia nos remete a um de muitos entraves dos usuários da língua, tornando-se muitas vezes estigmatizada, rotulada e, sobretudo, fazendo com que se torne um objeto de repulsa. Ai, detesto ortografia, não gosto das regras. Assim sendo, tendo em vista que o aprimoramento de determinadas habilidades, a linguagem escrita se dá de forma gradativa, ou seja, exercitando e através do tempo, faça um comentário aí entre você. A que se deve tal ocorrência? Por que eu repudio tanto a ortografia? Eu respondo para vocês, porque muitas vezes nos despertamos pouco para a leitura e a assiduidade dos exercícios e procurar as respostas no local certo. Utilizar a gramática, o dicionário, não é para as pessoas que são, assim, desprovidas do saber. Pelo contrário, é para aquelas que buscam, né, ali o entendimento todos os dias sobre como escrever bem, como escrever corretamente, como se fazer entender da melhor forma e cada vez mais buscar afinar o seu discurso, tá bom? Então, trabalhando aqui o exercício. Assinale a alternativa em que há um erro, um equívoco de ortografia. Tem 5 frases aí para você, você leia agora e responda comigo. Alternativa correta. Eu juro que sou inocente, meretíssimo. É meretíssimo que a gente deve falar e escrever? Não, é meritíssimo. Professora, mas como que eu vou saber se é com E ou se é com I? Escrevendo, ouvindo, lendo essa palavra várias vezes, acaba internalizando no seu saber. Assim também com os termos mal com L e mal com U, que são 2 palavras homófonas, ou seja, o som traz para nós igual, o som parecido, né? Traz para nós uma similaridade. Entretanto, são sentidos completamente diferentes. Analise essas 5 frases e me responda qual delas a palavra está sendo usada de maneira correta. Mal com U é contrário de bom, adjetivo. Mal com L é contrário de bem, advérbio. Então, letra C, ok? Em que a escolha da palavra está correta, porque é um adjetivo. Resumidamente, para que você não se esqueça,
devo considerar sobre estudar ortografia esses 14 pontos, que você com certeza vai estudar no decorrer da sua educação básica. Não se desespere, não é tudo de uma vez, mas são esses pontos que você deve se ater. Busque uma boa gramática, busque boas aulas, recorte aí o saber lá de trás e traga para agora para que você possa entender. Volte nessa teleaula, tá bom? E sempre acesse a plataforma para que você fique cada vez mais expert na ortografia e suas convenções. Até mais!